Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra abençoada para vocês, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Mas antes de começar essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva no meu canal, que todos os dias, às 6 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para você. Depois de você clicar no botão de inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. A palavra de hoje, Salmos 40, 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje estarei falando como ter paciência no Senhor e saber esperar o momento e o tempo do Senhor, assim como está escrito em João 5, do 1 ao 9. A cura de um paralítico de Betesda. Este homem que não desistiu de esperar em Deus, ele queria muito ser curado, pois não conseguia andar ou mexer as pernas. Imagine só, né? Como deve ser difícil. Mas ele não desistiu. Esperou 38 anos para ser curado. Quando Jesus chegou em Jerusalém, foi até o templo, ali perto da Porta das Ovelhas. Existia um tanque com 5 entradas, chamado Betesda. Ao redor desse tanque ficavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia, e ao agitar a água, o primeiro doente que entrasse no tanque era curado de qualquer doença. Naquela época não existia muitos recursos, como hospitais, exames, remédios, vacina. A maioria das pessoas não tinham condições financeiras e nem sequer podia ir ao médico. Já outras, mesmo com muito dinheiro, não conseguiam a cura para algumas enfermidades. Por isso, no tanque de Betesda havia tantas pessoas doentes esperando o milagre. Entre elas havia esse homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Que tristeza! Aquele homem estava sozinho, não tinha amigos ou familiares para ajudá-lo. Por mais que tenhamos pessoas que nos amam, algumas vezes em situações difíceis também podemos nos sentir sozinhos. Se isso acontecer, lembre-se que Jesus está sempre olhando por nós. Ele se importa com o que está acontecendo conosco e com o que estamos sentindo. Por isso, independente de qualquer seja a dificuldade, podemos crer e esperar com paciência no Senhor, porque o que esperam no Senhor não ficam decepcionados. Aquele homem descobriu isso. Afinal, dentre tantas pessoas, Jesus o viu, se importou com ele. Por isso, quando o homem respondeu que não tinha ninguém para ajudá-lo, Jesus então o disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." E ele não duvidou. No mesmo instante ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Aleluias! O nosso Deus Todo-Poderoso operou um grande milagre na vida daquele paralítico. Embora estivesse sozinho e por tantos anos frustrado, ele não desistiu, era esforçado e manteve a fé em Deus. O Senhor honrou. Lembre-se, quando você estiver
com algum problema, esperando em Deus a resposta de um pedido, não desanimes, seja esforçado e persevere crendo e esperando no Senhor, pois no tempo certo você também verá o milagre de Jesus em sua vida. Por quantas vezes você já se perguntou: por que não recebeu a ajuda de alguém a quem você ajudou? Quantas vezes pessoas das quais esperávamos apoio nos decepcionam quando mais precisamos? Todos nós já nos deparamos com situações assim. Contudo, o Senhor nunca nos desampara, independente das adversidades, decepções ou solidão. Quando Cristo tem o primeiro lugar em nossas vidas, Ele sempre nos envia o socorro. Por isso, mantenha diariamente sua coragem e fé. Não olhe para as impossibilidades terrenas. Antes, olhe para Jesus. Faça sua parte, creia e persevere até ver o milagre acontecer. Assim como uma plantinha, você compra uma semente, aí ali você planta aquela semente. Mas você tem que estar ali sempre regando, sempre mexendo ali naquela terra, sempre adubando, sempre molhando. Você sempre tem que ter ação. Não pode simplesmente pegar a semente e jogar na terra. Não, você tem que estar ali todos os dias cuidando, mantendo aquela semente saudável para ela poder crescer. Aí quando ela crescer, ela vai ter um tempo. Você vai estar ali cuidando daquela semente e ela tem um tempo certo de começar a crescer. E quando ela crescer, aí ela tem o tempo também de ficar uma planta grande, aquela qual começará a dar bons frutos, aquele que você tanto espera. Mas você tem que esperar essa sementinha brotar, nascer uma plantinha e depois ser uma árvore, depois ela dá o seu fruto. Então assim é a nossa fé em Deus. Nós temos que estar diariamente como uma plantinha. Nós somos como uma plantinha para o Senhor, porque nós temos que estar todos os dias regando a nossa fé. E diariamente nós temos que estar em comunhão com Deus, nós temos que estar em oração constante com Deus para poder nós ver o milagre acontecer, para nós ter aquela fé, para nós ter a esperança, porque aquele homem não desistiu, ele tinha fé, tinha esperança que um dia ele ia conseguir o seu milagre, e o milagre dele não estava em pessoa, mas o milagre dele estava sim em Jesus, e ele esperou, perseverou e alcançou a sua vitória. Assim é você, não desanime. Às vezes você pode pensar: Senhor, o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Eu tenho feito campanha pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família. Há tantos anos eu não vejo mudança, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Nesta manhã, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista de orar pelo teu milagre, porque ele vai chegar. Confia, tenha fé, esperança, perseverança, que você vai dizer: valeu a pena esperar com paciência no Senhor. E a nossa perseverança também é sinal de fé. Então tenha fé, tenha convicção no Deus tão grande, tão poderoso, assim como ele foi na vida deste homem. O milagre aconteceu na vida deste homem, assim vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai entrar com providência na área que você precisa, se é na área da saúde, se é na área da finança, se é na área da família. Deus te dará a vitória. Confia, creia, porque Deus é poderoso
para fazer isso e muito mais. Que Deus lhe abençoe grandemente, você e sua casa e toda a sua família. E quero deixar aqui também o alfabeto da paciência. A paciência é um dos 9 frutos do Espírito e, sendo exercitada, gera vários benefícios para a nossa vida. A paciência gera autoconfiança, benefício, confiança, despreocupação, equilíbrio, felicidade, generosidade, harmonia, insistência, justo, lealdade, maturidade, notável, obediência, perseverança, respeito, serenidade, tolerância, união e o mais importante é a sua vitória. A sua vitória vem, mas através da sua perseverança e paciência. Se essa palavra falou com você, compartilhe para mais pessoas ser abençoadas.